Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui, pessoal, compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado dentro do meu coração, né, para poder compartilhar. A nossa vida, né, nós como seres humanos, nós enfrentamos nessa terra muitas lutas, né, muitas dificuldades. E existe, de fato, meus queridos, uma luta, né, espiritual, uma guerra entre o bem e o mal, né? As forças de Deus contra as forças do mal, as forças das trevas, né? As forças de Satanás que luta contra a vida dos seres humanos. Aqui nessa terra existe a guerra, a luta entre essas duas forças, né? Deus e o diabo. O diabo luta para destruir a vida das pessoas, né? Para causar dano, prejuízo, destruição à vida das pessoas. E Deus, ele luta para poder salvar as pessoas, para poder guardar e proteger aqueles que se refugiam nele, né? Que buscam a ele. Então, nós como seres humanos, nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa alcançar a vitória diante do mal, diante das forças do mal, certo? As forças do mal, meus queridos, elas têm formas que elas conseguem agir na vida das pessoas e dessa forma eles conseguem dominar, né? Os espíritos malignos, demônio, muitas das vezes, conseguem dominar as pessoas por conta de algum tipo de ação, né, que muitas das vezes as pessoas praticam, né? Então, para poder quebrar as correntes espirituais, né, para que as forças malignas, elas percam o poder, né, a força diante de um ser humano, para que elas percam a força diante, né, diante da ação dela contra, né, as pessoas, nós precisamos fazer a nossa parte, certo? E a nossa parte, nós precisamos estar em uma perfeita comunhão com Deus, tá? Então, o que eu venho aqui falar é para as pessoas que querem buscar Deus, para as pessoas que querem estar ao lado de Cristo, né? Para as pessoas que escolhem o bem, porque nem todo mundo se sujeita ao mal, nem todo mundo aceita, né, ser usado pelo mal, servir ao mal, servir a Satanás. Nem todo mundo quer isso para sua vida, né? Então, as pessoas que querem, que lutam contra o mal, as pessoas que querem fazer o bem, que querem, mesmo aquelas que estão, assim, de uma certa forma, sendo usadas, mas não querem aquilo para si, que entende que aquilo não é certo, que precisa mudar, que precisa de Deus, né? Que realmente não é o caminho correto e tem interesse, tem o desejo, né, no coração de mudar, de ter mudança de vida, de atitude. Então Deus, ele para essas pessoas que Deus ele está falando aqui, né? O que essas pessoas precisam fazer para poder alcançar a vitória, para poder realmente se desvencilhar, né, das forças das trevas e se colocar totalmente nas mãos de Deus, colocar totalmente sujeita a sua vida ao poder de Deus, certo? Então, é necessário quebrar as correntes espirituais, certo? Então, essas correntes, muitas das vezes, ela é quebrada quando a gente desenvolve, né, de todo o nosso coração, uma comunhão perfeita com Deus. Nós precisamos buscar Deus de todo o nosso coração, com sinceridade, buscar Deus, fazer, né, a vontade dele, ter um interesse verdadeiro no nosso coração de buscar Deus. Porque muitas das vezes buscar Deus não é só quando a gente quer, que tá com vontade, eu quero buscar, não. A gente precisa buscar Deus em todo o tempo, a gente precisa estar querendo ou não na presença de Deus, em oração, em jejum, em obediência à palavra dele. A gente precisa, isso é algo que deve ser como ir para o trabalho. Às vezes, sem querer ou não, a gente vai para o trabalho, não é isso? Então, para buscar Deus também é assim. A gente precisa buscar Deus querendo ou não, a gente precisa, é necessidade, é igual quando a gente era criança, para a gente ir para a escola, né? Sem querer, ou querendo ou não, os pais mandam ir para a escola, porque é algo que é necessário, né? Então, para buscar Deus, é a mesma forma, a gente precisa buscar Ele, né, de todo o nosso coração, porque é necessário que a gente busque a Ele para vencer, porque ninguém vence o mal sem Deus. O único que pode lutar
com o diabo, com Satanás é Deus. A nossa força, a gente não tem poder algum de lutar contra o mal. O único que pode lutar é Jesus Cristo. Então, por isso nós precisamos buscar Ele. Por isso nós precisamos colocar nossa vida nas mãos dele, para que ele tome o controle da nossa vida, que não seja nós, mas ele. Então, o primeiro passo é esse: buscar a Deus de todo o coração, desenvolver uma comunhão íntima com Deus, certo? Para que você e Deus possam lutar juntos, porque o diabo ele não teme nós, mas ele teme a Deus. Então, se você estiver com Deus, então o diabo não vai poder lutar contra a sua vida e prevalecer, porque Deus está com você, você não está sozinho. Deus está com você. Então você precisa, né? Deus está falando aqui para quem quer, para quem não se sujeita ao mal, para quem está sujeitado, quer se sujeitar a Deus, ao bem. Então você precisa buscar Deus de todo o seu coração, com sinceridade. Deus ele gosta da verdade. Você não precisa falar para outras pessoas, precisa falar para Deus: Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, me ajuda. Às vezes, se você não tem vontade, Senhor, me ajuda a ter vontade de te buscar, me ajuda, Senhor, coloca o desejo no meu coração de te buscar, me ajuda a orar, me ajuda a te servir. Fale com Deus, abre o seu coração para Ele, porque Deus gosta da verdade, Deus gosta de um coração quebrantado. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. Deus não gosta. Ninguém chegue até a Deus querendo enganar Deus, porque não vai conseguir. Então, Deus ele vai se agradar da verdade, porque Ele é a verdade e Ele já conhece tudo, certo? Esse é o primeiro passo, a comunhão com Deus, certo? E o segundo passo é confessar a Deus os seus pecados, os seus erros, certo? Pedir perdão a Deus por pecados ocultos e escondidos. Por quê? O pecado é que faz separação entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus, coloca uma barreira entre eu e Deus, o pecado coloca essa barreira. Então, para que eu possa romper com essa barreira, eu preciso chegar até Deus e pedir perdão a Ele pelos pecados que eu cometi, certo? Quando a pessoa aceita Jesus, né, eu estava ouvindo até uma irmã falando outro dia, que ela falando assim, que Jesus tira o grosso, né? Mas tem pecados que a gente precisa falar com Deus e se arrepender, né? De pecados escondidos, pecado oculto que ninguém vê, mas Deus vê. E esse pecado separa a gente de Deus. Então é necessário que a gente chegue até Deus e confesse a Ele o pecado. Senhor, eu cometi esse pecado aqui, eu fiz isso, isso e isso. Me perdoa, meu Deus, me perdoa, me lava no sangue de Jesus. Amados, dessa forma, Satanás ele vai perder a força na sua vida. Ele não vai ter poder contra a sua vida, porque você está colocando a sua vida diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados, tá? Aqui é a orientação, conselho de Deus. Não é meu conselho, é o conselho de Deus. Primeiro passo, comunhão com Deus, buscar Deus com sinceridade de todo o coração. Segundo passo, confessar a Deus todos os seus pecados, pecados ocultos e escondidos, para Deus, entendeu? Então, é necessário confessar, às vezes, aquele pecado que você fica com remorso, que você lembra que você errou. Peça perdão a Deus, fala: meu Deus, cometi esse erro, me perdoa, meu Deus, me lava no sangue de Jesus Cristo. E Deus, ele lhe perdoa, Deus apaga esse pecado já não existe mais. Esse pecado é apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Em Provérbios 28:13, fala, você pode ler, pegar sua Bíblia e ler. Provérbios 28:13, diz assim, que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessa a Deus e deixa, alcançará misericórdia. Então, quando a gente confessa a Deus, se arrepende dos nossos pecados, confessa a Deus pedindo a Ele perdão, então aquele pecado é apagado, é perdoado, tá bom? Então, isso, o inimigo ele já não vai ter poder para lhe segurar. Porque o pecado, ele é justamente um gancho que o diabo, ele segura você. Porque o pecado, ele é do diabo. O pecado não é de Deus. O pecado é do diabo. Então, o diabo faz as pessoas pecarem e nisso ele se prende ao diabo. O diabo se prende, segura aquela pessoa por conta do pecado. Então, o pecado sendo perdoado, ele vai soltar, não vai ter poder de ficar segurando a pessoa. Certo? O segundo passo é você não guardar mágoa, certo? Olha, a oração do Pai Nosso já fala, né? Senhor, perdoa nossas ofensas, assim como eu perdoo as ofensas do meu próximo. Então, como é que você vai orar o Pai Nosso se você quer perdão se você também não perdoa, né? Então, a gente precisa entender, porque às vezes eu entendo que é difícil perdoar certas coisas, né?
É difícil, a gente olha, mas se a gente olhar por essa forma, e eu também erro, eu também peco, eu também falho. Não é só aquela pessoa que pecou comigo que falha. Eu também cometo erros. Então, se eu quero perdão para mim, por que eu não vou perdoar também o outro que me ofendeu, que me magoou? Então, nós precisamos tanto do perdão de Deus, do perdão do nosso próximo, quanto nós também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós também precisamos perdoar os nossos ofensores. Então a gente não pode guardar mágoa, rancor, ressentimento. O nosso coração precisa estar limpo, porque Deus, o Espírito Santo, ele não habita em coração sujo, rancoroso, né? Se Deus ele nos perdoa pelos nossos pecados, quantos pecados o ser humano comete e Deus perdoa? Deus é tão bondoso, misericordioso, que sendo ele santo, perfeito, ele nos perdoa porque nós, falhos, que não vamos perdoar o nosso próximo. Então, assim como Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar. Então, a gente não pode guardar mágoa dentro do nosso coração, guardar rancor, né? Com aquele sentimento de vingança, de revolta. Isso não é de Deus. Quem coloca esse sentimento é o inimigo, sentimentos malignos, né? Sentimentos que não provêm de Deus. Deus, ele cria em nós um coração puro, um coração limpo. Porque Deus, imagine só, tantos erros que o ser humano comete. Se Deus fosse agir com raiva, com rancor, com todo mundo, Deus já teria destruído a humanidade toda. Mas Deus, ele perdoa. Deus, ele tem misericórdia do ser humano, entendeu? A mesma coisa nós devemos agir, da mesma forma, certo? E outra coisa, se você se arrependeu dos seus pecados, né, com sinceridade, porque Deus, ele conhece o coração de quem realmente se arrepende e quem não se arrepende. Então, a pessoa que realmente, verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, confessou a Deus o pecado, né? Pediu perdão a Deus. Então, você também precisa se perdoar. Não guarde, não fique se remoendo, sabe? Se perdoe também. Né? Entenda que você é um ser humano, que você é falho e que você errou, mas que Deus lhe perdoou e que você também tem que se perdoar, entendeu? Porque às vezes a pessoa comete um erro e se arrepende, diz, meu Deus, não era pra me ter feito isso, meu Deus. Aí não tem como voltar mais, não tem como, né, voltar atrás. Então, o que resta agora é seguir em frente, né? Deus, ele sabe que você se arrependeu, que, né, Deus vê o seu coração, o seu arrependimento. Então, se perdoe também, né? Se ame também, se perdoe, né? E outra coisa, é necessário, né, além dessas partes, esses pontos que eu estou aqui abordando, é justamente para a gente vencer, romper com as forças do mal, para que o Satanás não tenha domínio sobre a nossa vida, né? Para que quem prevaleça seja Jesus Cristo na nossa vida e não o mal. Então, o primeiro passo é esse: a comunhão com Deus. O segundo, confessar a Deus os seus pecados, né? Pedir perdão a Deus, se arrepender. E lembrando que, uma vez que a gente pede perdão a Deus dos nossos pecados, que a gente, Senhor, me perdoa por esse pecado, a gente abandona, a gente nunca mais comete esse pecado. Né? Ainda que, por exemplo, seja difícil, a pessoa que já esteja numa prática de determinado pecado, seja difícil para ela abandonar de uma vez, mas é necessário que dia após dia você lute para poder abandonar esse pecado, pedindo força a Deus, Senhor, me ajuda a largar esse pecado. Né, a bebida, o cigarro, então é pecado. Então você precisa deixar, não consegue deixar de hoje para amanhã, mas vai orando, Senhor, me ajuda a abandonar esse pecado, Senhor, me ajuda, me dá força, me ajuda, Senhor, vem na minha vida, me dá vitória, me dá força, e Deus, ele vai lhe ajudar. Você querendo, sua força de vontade vai juntar com a força de Deus e você vai vencer, certo? Mas nunca deixe Deus por causa do pecado. Fique com Deus até você vencer o pecado, tá bom? E outra coisa, é necessário também curar feridas emocionais, certo? Porque muitas das vezes o inimigo age nisso, no pecado escondido, na mágoa, né? Em feridas que estão ali abertas, cura de feridas emocionais. São dores que a pessoa enfrentou durante a vida, né? Às vezes até depois de adulto, né? Tem pessoas que foram traídas e aí não confia mais em ninguém, acha que ninguém, né? Parece que a vida acaba ali. Não é assim, né? Porque uma pessoa errou, que todos vão errar, não é isso? Você precisa se curar para dar oportunidade de coisas boas virem à sua vida, né? Porque nem todo mundo é igual. Tem pessoas ruins, mas também tem pessoas boas.
entendeu? Então você não vai estragar a sua vida por causa de uma ferida, de algo que aconteceu. Eu estava até lendo antes de, né, de vir aqui falar sobre essa parte, em João, você pode ler 13:21, fala que Jesus estava ali, né, com os discípulos e que ele sabia que Judas iria trair ele. Imagina só, um amigo, Judas era um amigo de Cristo, né? E Jesus sabia que Judas ia trair ele. Então, imagine uma decepção, né? Um amigo, às vezes a pessoa se decepciona com um amigo, com um relacionamento de traição e tudo. Então, Jesus passou também por traição. Judas, aqui você pode ler lá em João 13:21. Judas, ele estava para trair Jesus. Imagina só, né? Um amigo. Então, não é só a gente que passa por situações difíceis. O próprio Filho de Deus veio aqui na Terra e passou também. Porque o mundo, ele depois do pecado, ele infelizmente acabou se sujeitando a todas essas questões, né, de pecados, de falhas. Então, tem também traumas de infância, é necessário, porque essas feridas abertas, irmãos, elas abrem espaço para que o inimigo haja, né, colocando sentimentos ruins dentro da pessoa. Por isso, a gente precisa de cura emocional. Aqui, cura de feridas emocionais, né? Se uma pessoa feriu, entenda, para a cura emocional, cura de feridas emocionais, é preciso você ter maturidade para entender que se uma pessoa errou, deixa ela seguir e siga a sua vida com o coração limpo. Não guarde, sabe, traumas, não guarde essa decepção dentro de você. Siga em frente com seu coração limpo. E traumas de infância, né? Muitas das vezes pessoas que sofreram na infância, dores, né? Situações difíceis e guarda essa dor, né? Desde a infância até a vida adulta. Como eu já vi uma frase que é interessante que fala assim, que a vida adulta é o reflexo da infância que a pessoa teve, seja boa ou ruim. Então, muitos adultos, eles carregam dentro de si a infância que teve, né? O que aprendeu na infância, o que aprendeu quando era criança. Então, se a pessoa passou por traumas de infância, ela precisa também de cura, ela precisa dessa cura para que ela possa ter o seu coração em paz, ela possa seguir em frente, né? Bem, tranquilo. Essa questão da trauma de infância, é, o bom seria encontrar uma pessoa de extrema confiança, não qualquer pessoa, de extrema confiança, para você desabafar, porque muitas das vezes guardar uma dor é ruim. Então, tenta colocar para fora, para que aquilo não sufoque, né, a sua alma, o seu espírito, para que você fale, desabafe, e junto com aquela pessoa, uma pessoa de extrema confiança, você possa orar, para que Deus venha curar, pedindo a Deus, para Deus curar, né, essa dor, essa ferida. Porque Deus cura, que Deus cura tanto doenças quanto dores da alma também, que são feridas também na alma, né? Que muitas pessoas já sofreram. Eu já tive, assim, não traumas, né? Mas dores de infância, e que quando eu coloquei diante de Deus, Deus ele curou, Deus, né, limpou meu coração, aí eu aprendi a me amar, aprendi a amar o meu próximo, porque Deus limpou meu coração. A gente precisa colocar diante de Deus e pedir a Ele que limpe, que cure a nossa alma, para que a gente possa seguir em paz. Porque uma pessoa com trauma, com dores, ela não tá bem. Se a gente não estiver bem dentro da gente, a gente não vai estar bem de forma nenhuma por fora, não vai estar bem. Então é necessário primeiro a cura dentro da nossa alma, do nosso interior. Nosso interior precisa ser curado, né? Curado de tudo, de toda dor. A gente precisa ter um coração limpo, porque dessa forma a gente vai estar bem, em paz com Deus, com nós mesmos, com o nosso próximo, certo? E também tratar o caráter. Olha só, tratar o caráter ele é muito importante. Por quê? Porque no céu não vai entrar pessoas mau caráter. Pessoas mau caráter são pessoas falsas, pessoas mentirosas, enganadoras, pessoas desonestas, não vai entrar. Então a gente trata o caráter aqui na terra, né? Então, para que o inimigo ele não tenha espaço na nossa vida, a gente precisa também tratar o caráter. São vários pontos que a gente precisa resolver para que a gente feche as brechas espirituais e o inimigo não tenha poder na nossa vida. Porque cada falha, cada situação errada que tem na nossa vida é uma brecha que o diabo tem para poder agir, entendeu? Então a gente precisa fechar todas as brechas para que
o inimigo de Deus não tem espaço na nossa vida, certo? Então a gente precisa tratar o caráter, né? Ser uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, deixar a mentira de lado, né? Abandonar a mentira, não ser uma pessoa falsa, enganadora. A gente tem que lutar todos os dias para poder nos aperfeiçoar, melhorar. Se hoje eu menti, amanhã eu vou lutar para mim não mentir, né? Se hoje eu fiz algo de errado, amanhã eu vou lutar para mim não fazer, eu vou lutar para mim ser uma pessoa melhor. Isso que é evolução do ser humano, isso você vai crescer como ser humano, você vai se tornar uma pessoa melhor dessa forma, certo? E outra coisa importantíssima é abandonar o orgulho, né? O diabo, ele é o pai do orgulho. Ele é o pai do orgulho e Jesus é o pai da humildade, certo? Então, o orgulho ele impede de Deus agir na nossa vida, porque Deus ele é humilde. Deus ele é verdadeiro e humilde. O diabo ele é orgulhoso. Pessoas orgulhosas, elas não reconhecem os seus erros. Mesmo se elas errarem, elas não reconhecem. Elas mentem, elas ficam com aquela soberba, com aquele orgulho, e Deus não trabalha no orgulho. Deus trabalha na humildade, no coração humilde, no coração simples, no coração puro, é que Deus trabalha. Deus não trabalha no orgulho. Quem trabalha no orgulho é o diabo. O diabo ele é orgulhoso. Então ele coloca esse sentimento no coração das pessoas para que as pessoas ajam dessa forma. Então a gente precisa lutar contra o orgulho, porque é um sentimento que não vem de Deus. A gente precisa lutar, né? Abandonar o orgulho. Eu não quero orgulho na minha vida. Eu quero na minha vida a humildade. Aí você vai falar isso. Eu não quero orgulho. E você vai vigiar suas ações, o que você faz. Seja uma pessoa sincera e verdadeira. Abandone o orgulho, sabe? Errou, reconheça o seu não, eu errei, me perdoe. Errou, reconheça, peça perdão. Isso é de Deus, a humildade é de Deus. O orgulho é do diabo. Então a gente não pode ter coisa do diabo na nossa vida, a gente tem coisas de Deus. Deus é o que? Humilde. Leia lá, se você tiver uma Bíblia agora, leia João 13. João 13 fala que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos como se mostrando um sinal de humildade. Se o próprio Senhor Jesus, sendo o dono do mundo, o nosso Criador, lavou os pés dos seus discípulos, que maior sinal de humildade é esse, né? De mostrar que ele, sendo grande, se colocou como pequeno. E o diabo, ele é nada e se coloca como grande. O diabo ele acha que ele é dono do mundo. Só que o dono do mundo é Jesus Cristo, né? Então você vê a diferença. Deus é o dono do mundo, é humilde. O diabo não é o dono de nada e é soberbo. Se acha o dono de tudo, não sendo dono de nada. Ou seja, quem quer mostrar ser, não é. E quem realmente é, não mostra, é humilde. Certo? E tem uma parte também que eu aprendi também, eu estou compartilhando aqui, que é a parte de maldições hereditárias, né? Muitas das vezes o inimigo, né, os demônios, eles já vêm agindo nas nossas antigas, né, gerações passadas, né, nossos familiares, mãe, e quer continuar agindo na nossa vida. Então a gente precisa repreender em nome de Jesus, dizer que não aceita, Senhor, repreende em nome de Jesus toda maldição hereditária. Eu rejeito, eu cancelo na minha vida qualquer maldição hereditária. O que aconteceu lá atrás com os meus familiares, de espírito maligno, demônio, agir na vida deles, que não tenha poder de agir na minha vida. Porque minha vida é tua, Jesus. Aí você vai orar, tem que entrar em oração, meus irmãos. A vida com Deus tem que ser em oração, tem que colocar a sua vida diante de Deus e lutar e fazer sua parte. Certo? Você lê lá em Ezequiel 18. Ezequiel 18 fala que cada um deve. Ezequiel 18 fala que cada ser humano deve responder pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Se minha mãe, se meus antepassados erraram, falharam, e o inimigo começou a agir na vida deles por causa do erro deles, então quem tem que ser eles que são responsáveis. Então, a partir da minha vida, eu não quero, porque eu rejeito toda a maldição hereditária. Aí você vai rejeitar, pedir para Deus quebrar, para que isso não siga na vida dos demais, né? Seja quebrado em nome de Jesus. O Senhor Jesus tem poder para quebrar, repreender toda a maldição hereditária, certo? Então, é necessário que a gente se posicione. Isso que eu estou falando aqui, meus queridos, é para quem quer estar ao lado de Deus e lutar ao lado do bem. Você precisa fazer certas coisas que é necessário fazer, entendeu? E, por último, é a santificação.
certo? A santificação é se afastar do pecado, né? Uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a gente não pode viver pecando, todo dia pecando, não. Aí é a mesma coisa que tá no mundo, é a mesma coisa que tá sendo usado pelo inimigo, porque o diabo, o que pertence a ele é o pecado, é o erro, né? É a iniquidade, é tudo de errado. Então, se eu tô pecando, então eu não tô tendo compromisso com Deus. Se eu quero, é uma decisão minha, ter um compromisso com Deus, então eu vou me afastar do pecado, certo? Eu vou, cada dia, eu vou me abandonar o pecado. Não, isso aqui é errado, eu não quero não, porque meu compromisso é com Deus. Servir a Deus, meus queridos, é um compromisso, é uma aliança, algo que você quer para a sua vida, é uma decisão. E é uma decisão eterna, para sempre. Uma vez que você segue com Cristo, você segue com Ele até o fim. E nem a morte lhe separa de Jesus Cristo, certo? Então, a santificação é isso. É um processo diário, né? De se afastar do pecado, realmente não querer o pecado, não rejeitar o pecado, não, eu não quero, isso aqui é errado, eu não quero. Você precisa ter a consciência do que você quer e entender que isso é errado, isso aqui não é de Deus, então eu não quero para minha vida, abandonar o pecado. Dessa forma, você cada dia buscando a Deus, colocando a sua vida diante de Deus, se afastando do pecado, você vai estar se santificando, né? Isso é um processo de santificação. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é aqui nessa terra que a gente se santifica. E não é quando Jesus já tiver vindo que eu vou correr para me santificar, para me consertar, para me abandonar o pecado, não. Eu preciso me santificar agora, porque ninguém sabe o dia de amanhã, só Deus é que sabe. Então a gente precisa todos os dias se santificar, se afastar do pecado. Porque, meu querido, olha só, eu creio que todos nós temos plena consciência, porque nós somos seres racionais, né? Tem os animais que não raciocinam, mas nós somos seres racionais. Então, se nós entendemos, né, essa questão espiritual entre o bem e o mal, Deus e o diabo, a gente precisa se colocar diante de Deus, colocar, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor e eu quero o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu não quero a minha vida sujeita ao reino das trevas, ao mal, né, sendo usada pelo mal, porque Deus, e não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus não criou ninguém para ser usado pelo mal. Deus nos criou para Ele, para ser filhos e filhas dele, certo? Não para viver uma vida de qualquer jeito, né, fazendo o que bem quer. Não é dessa forma. A gente precisa se sujeitar a nossa vida a Deus. Uma vez que a gente coloca a nossa vida diante de Deus, para obedecer a Ele, para fazer a vontade dEle, para seguir os princípios dEle, nós estamos vivendo exatamente a vida que Deus projetou para que nós vivêssemos, né? Deus não projetou ninguém para viver uma vida de desobediência, de pecado, de bandeira, não. Deus projetou a nossa vida para viver uma vida que agrade a Ele, uma vida correta diante dEle. Então, quando a gente vive assim, nós estamos vivendo a vida que Deus preparou para nós, a vida que Deus quer para nós. Então, uma vez que a gente vive essa vida, nós vivemos a melhor vida que uma pessoa pode viver nessa terra. Não é a vida mais fácil, né? Porque você vai estar lutando na contramão de uma multidão, de muitos, né? Porque nem todo mundo toma uma decisão de seguir a Cristo. Muitos preferem seguir a sua própria vontade, seus próprios prazeres, o que eles mesmos querem, né? As suas próprias vontades. E dessa forma, não alcança a felicidade, não alcança a paz, só alcança uma vida vazia e ainda uma vida de perdição no final, né? Então, a gente precisa ter entendimento, nessa consciência que eu falo, de que a gente precisa entender o que a gente quer e lutar por nossa vida, lutar por nossa alma, lutar por nós mesmos, pela nossa própria alma e lutar pelo nosso próximo, né? Por quem está perto de você, lutar pela salvação dessa pessoa também. Porque, meus queridos, Jesus vai um dia, essa terra vai acabar. Jesus criou a terra perfeita, né? Muitas pessoas já leram Gênesis 1. Deus criou tudo perfeito, mas o diabo corrompeu, né? As pessoas se deixaram ser levadas
pelo inimigo, até hoje se deixa ser levado pelo inimigo. Então Deus ele vai voltar para acabar com todo o mal que tem aqui na terra. Tem coisas maravilhosas, tem o que tem de bom é o que Deus criou, mas tem muitas coisas que o inimigo agiu aqui nessa terra e acaba causando muita destruição. E Deus ele vai vir para acabar com todo o mal. Deus não vai deixar que o mal prevaleça para sempre, não. Quem prevalece para sempre é Jesus Cristo, é o poder de Deus, é o reino de Deus. O reino de Satanás, Satanás, ele vai ser destruído. Em Apocalipse fala. Então Deus ele vai vir para acabar com o mal, para acabar com tudo que é ruim. E a terra é de Deus, até Deus é o dono da terra. A terra pertence a Deus. Deus que criou a terra é dele. E nós também somos de Deus. Ele nos criou. E nós, sendo criaturas de Deus, às vezes sendo usados pelo inimigo de Deus, é muito desaforo, né? Deus criar uma pessoa e essa pessoa ser usada por um inimigo dele. É fácil para Deus? Então Deus ele vai vir. Deus ele está dando oportunidade ao ser humano. Deus ele dá oportunidade às pessoas de se arrepender dos seus pecados, de se voltarem para ele, de tomar sua decisão. Deus não obriga ninguém. Deus é muito educado. Deus ele não vai obrigar ninguém a nada. Como o diabo, ele teve a liberdade de escolher se rebelar contra Deus, e quem se rebelar também, ficar do lado do diabo, vai receber a mesma condenação que o diabo, entendeu? Então todo mundo é livre. Eu sou livre para tomar minhas escolhas. Eu que decidi seguir a Cristo. É uma decisão minha. As pessoas decidem se quer seguir a Cristo ou se quer seguir ao mal, se quer seguir o diabo, a si mesmo. Então, cada um faz suas escolhas. Deus, ele não obriga ninguém a nada. Deus, ele dá a liberdade de cada um fazer suas escolhas. Mas eu acho que uma pessoa inteligente, ela quer salvar a sua vida, ela quer o bem para si mesma. Quem quer o mal para si mesmo? Me explique. Não dá para entender uma pessoa em sã consciência que, sabendo que vai ser destruído no final, tendo consciência que poderia se salvar, ter uma vida melhor, escolher a destruição em vez da perdição, é uma loucura, não dá para entender não. Mas Deus, ele não se cansa de dar oportunidade, de estar falando, gente, é dessa forma que eu quero, é dessa forma que eu quero. E as pessoas, elas são livres para poder fazer suas escolhas, certo? Então, eu venho aqui para poder passar essas informações. Eu peço que o Espírito Santo ajude cada um a entender, né, de forma clara, né, da forma que eu não tenha conseguido explicar, que o Espírito Santo dê o entendimento, trabalhe na mente de cada um que ouvir essa mensagem, que o Espírito Santo trabalhe no entendimento e que explique ainda mais do que eu pude falar. Que o Espírito Santo possa ainda ensinar muito mais na sua mente, explicando muito mais, fazendo você entender muito mais do que o que eu falei aqui agora, tá bom? Então, o primeiro passo é a comunhão com Deus, buscar Deus com sinceridade de coração. O segundo passo, confessar a Deus pecados ocultos e escondidos, para que o diabo não tenha abertura, para que o diabo não tenha brecha para poder agir, né, na nossa vida. Perdoar aqueles que nos ofendem, como Deus também nos perdoa. Se perdoar também, né, curar feridas emocionais. Perdoe, se a pessoa, né, errou, seja mais prudente da próxima vez. Se alguém errou com você, tenha mais cuidado, não confie tão fácil, né? Traumas de infância, é necessário cura, uma pessoa de confiança para você conversar. Se você não tem ninguém de confiança para conversar, converse com Deus, né? Fala com Jesus, fala, meu Deus, eu tenho essa dor que dói meu coração, que dói minha alma. Senhor, me ajuda, cura minha alma, meu Deus, me ajuda. Gente, não tem amigo melhor do que Deus, do que Jesus Cristo, viu? Trabalhar o caráter, tratar o caráter. A gente precisa lutar, porque não é algo que a gente já nasceu. Nós não nascemos não, pessoas perfeitas. Não, nós nascemos no pecado, nós já nascemos já pecando, não literalmente, né? Nós nascemos criança, mas nós já nascemos num mundo de pecado, onde a gente já, desde criança, já aprende entre aspas, ao pecado. Então a gente precisa colocar nossa vida nos moldes de Deus. Então não é fácil, não é algo que é fácil, não é fácil. É necessário tratar, a gente precisa olhar para dentro de nós e enxergar nós mesmos, enxergar os nossos erros, onde é que a gente está errando e procurar melhorar, procurar nos tratar, abandonar, a gente ver que estou errando aqui, eu preciso melhorar nisso, eu estou errando, né, isso, preciso melhorar. Então a gente precisa assim, olhar para dentro de nós e nos tratar e melhorar e evoluir, porque se a gente não fizer isso,
não vai haver crescimento, evolução, e não vai, a vida não vai andar. A gente precisa colocar a nossa vida para andar, para crescer espiritualmente, a gente precisa ter mais comunhão com Deus, buscar Deus, a gente precisa buscar, né, crescer, aprender coisas boas, colocar nossa mente para funcionar com coisas boas, né, com coisas produtiva, coisas maravilhosas. Então a gente tem que buscar o melhor, coisas boas para nossa vida. E é isso que Deus quer, né? Abandonar o orgulho, a gente não pode, a gente tem que ter humildade, a gente não tem que ser pessoa soberba, orgulhosa. Ah, não, eu não errei, não. Não, eu errei, me desculpa, me perdoe. Ter humildade para reconhecer o erro. Se precisa, tem gente que às vezes precisa de alguma coisa. Ah, não preciso não. Sabe, com orgulho. Não, seja humilde. Se você não quer incomodar, tudo bem. Não precisa não. Mas se for por orgulho, não seja uma pessoa orgulhosa, porque o orgulho não é de Deus. A humildade é de Deus, tá bom? E a santificação, a gente precisa todos os dias abandonar o pecado. É algo que não é fácil, como eu falei. Nós já nascemos no pecado, nossa vida é uma luta para a gente poder se afastando do pecado. As coisas que a gente já, né, já tá dentro de nós há tempo, a gente precisa tirar de dentro de nós. É uma luta diária, uma luta diária. Eu peço a Deus, Senhor, me mostra o que tem de errado, me ajuda a melhorar. A gente precisa fazer isso, porque tantas coisas que a gente precisa melhorar que se a gente não começar, como é que a gente. Um após o outro, se a gente enxergou uma coisa, preciso melhorar nisso, então melhorei, então vou para outra coisa. Então a gente vai sempre buscando melhorar em alguma coisa, certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que foi dito aqui, que o Espírito Santo dirija, né, a mente de vocês para melhor compreensão desse assunto. Deus abençoe e fique com Deus.